Foram quase 2 meses de descanso e preparação antes da estreia na Série C do Campeonato Brasileiro. E com 2 eliminações dolorosas no começo do ano, a Ponte Preta tinha que provar para o torcedor que o fôlego não tinha acabado. Se no Campeonato Paulista o início não tinha sido dos mais animadores, na Série C foi totalmente ao contrário. Nas 5 primeiras rodadas, 4 vitórias e somente um empate, que deixaram a Macaca na liderança isolada da competição. Um acesso ele se conquista com pontos fora de casa, não tem para onde correr, a gente precisa ganhar fora e desde o começo do ano a gente tem feito isso muito bem, os jogos fora de casa. Na 6ª rodada, um desvio de percurso. Goleada sofrida para o Brusque dentro de casa, mas que foi prontamente superada após o heróico triunfo em cima do Náutico no Estádio dos Aflitos, com um jogador a menos. 11 contra 11 estávamos melhores, 2 chances claríssimas de gol para nós, depois tivemos o Léo expulso. O time não se destabilizou, não ficou vulnerável defensivamente, soube entender que estava com a menos e que tinha que se sacrificar. Na sequência do campeonato, mais 2 oscilações que tiraram a Ponte da liderança. Com a derrota para o Ipiranga e o empate com o ABC, os 2 no Majestoso, a Macaca foi ultrapassada pelo Caxias. E a partir daí, o clube alvinegro não assumiu mais a primeira colocação, mesmo com uma ótima campanha na sequência do campeonato. Entre a 10ª rodada e a 13ª, foram 3 vitórias e somente uma derrota. Mesmo assim, a equipe gaúcha não cedeu a liderança. Até que na 14ª rodada, os 2 times se enfrentaram valendo a ponta do campeonato. E quem levou a melhor foi o Caxias, 2-1 no Estádio Centenário. O Derby 210 foi a partida seguinte. A Macaca até saiu na frente, mas acabou sofrendo um empate já no fim da partida. Um processo muito importante daquilo que nós temos feito, Paulista, agora somos vice-líderes no campeonato da Série C, estamos a 10 pontos na frente do rival, o que se é um campeonato à parte, nós temos que lembrar disso. O clássico campineiro também marcou o último jogo de Alberto Valentim no Moisés Lucarelli, porque na sequência, após a derrota para o Botafogo da Paraíba fora de casa, o treinador pediu o desligamento do clube para assinar com o América Mineiro na Série B. No meio de tudo isso, uma turbulência fora das 4 linhas, salários atrasados, novo transferban e uma barca de saída do Majestoso. Além de Valentim, também se despediram da Ponte o zagueiro Emerson Santos, o lateral Maguinho e o atacante Gian Dias. Para o lugar de Alberto Valentim, a Ponte Preta anunciou Marcelo Fernandes, que tinha treinado o clube rival durante boa parte da Série C. E justamente por esse motivo, o técnico gerou um certo desconforto, uma desconfiança em parte da torcida alvinegra. É um outro tipo de jogo, né? Lógico que nos ajuda sim, ter feito esses jogos com essas equipes e com certeza no dia a dia vai ajudar muito para a gente dar continuidade nesse trabalho, como volto a dizer, do Alberto Valentim foi muito bom e a gente está aqui para dar continuidade. Com 3 vitórias nos 3 primeiros jogos, a desconfiança deu lugar à esperança do acesso, mesmo com tantos problemas extracampo. A Macaca classificou para o quadrangular final na 2ª colocação e caiu no grupo C, ao lado de Náutico, Brusque e do rival Guarani. E assim como na primeira fase, no quadrangular, a Ponte também teve um início espetacular. Logo de cara, vitória no derby na casa do rival e com um gol de um dos protagonistas da equipe, o artilheiro Toró. Trabalhado bastante, né, junto com meus companheiros para dar o melhor pela Ponte Preta e para ter uma melhor performance. E esse ano está sendo um ano bem importante para mim, né? Eu estou podendo fazer muitos gols e estou podendo ajudar a equipe, né, a buscar o objetivo que é o acesso aí para a Série B. Na sequência, mais 2 vitórias com V maiúsculo que encaminharam o retorno da Ponte à 2ª divisão do Brasileiro. Triunfo em casa sobre o Brusque e mais um resultado heróico contra o Náutico nos Aflitos. Eu queria muito, mas muito, na humildade que esse grupo está fazendo, não só esse grupo e todos os funcionários da Ponte Preta, eu queria fazer um pedido à nossa torcida. Que a nossa torcida lotasse o Majestoso no próximo sábado, que a gente esgotasse os ingressos. No primeiro jogo do retorno da 2ª fase, de novo contra o Náutico, a Ponte entrou em campo precisando de uma vitória simples para garantir o acesso sem depender de nenhum outro resultado. Nos 90 minutos, a vitória não veio.
Mas o empate com gol no finalzinho de Miguel bastou para conquistar acesso para a Série B do Campeonato Brasileiro, porque a Ponte contou com uma derrota do rival. Pensando no derby da última rodada, Marcelo Fernandes poupou todo o time titular contra o Brusque e a Ponte acabou derrotada por 2-1. Mas essa foi mais uma derrota esquecida facilmente pela massa alvinegra, porque no jogo seguinte, a Macaca venceu o Guarani por 2-0. Conquistou a vaga para a final da Série C e ainda evitou que o rival conseguisse o acesso dentro do Moisés Lucarelli. Festa gigante do lado alvinegro da cidade. Final da Série C. Preto e branco é sua cor. Em busca do primeiro título nacional da história, a Macaca tinha pela frente o Londrina do técnico e ídolo da própria Ponte Preta, Roger Silva. No primeiro jogo, no Paraná, empate sem gols, levando a decisão para o Moisés Lucarelli. E com o apoio de mais de 17 mil torcedores, a final não poderia ter outro desfecho. Com gols do artilheiro Toró e do maestro Elvis, a Ponte Preta conquistou a taça da Série C. E a festa, todo mundo sabe. Invasão do gramado do Majestoso e uma noite que ficará marcada na memória do torcedor pontepretano pro resto da vida. Chegou o dia de gritar, é campeão! 8 vitórias, 2 empates, somente uma derrota e quase 80% de aproveitamento. Esses foram os números do Mr. Marcelo Fernandes, que assinou a renovação e seguirá no comando da Macaca em 2026, em busca de um roteiro ainda mais marcante. Isso que aconteceu hoje, por tudo que acontece aqui na Ponte Preta, nunca mais vai acontecer. Vocês podem ter certeza disso. Ter certeza. Que se reuniu um grupo, foi montado um grupo de homens e profissionais do primeiro escalão. Bom, vamos lá. A Ponte não só subiu, que era o objetivo, mas conquistou o título do campeonato. Última rodada, em casa, o melhor dos mundos, ganhou 2-0 no time do Londrina e festejou. A taça foi entregue para a Ponte no último dia 8, festa no Rio de Janeiro da CBF. O gramado foi invadido pela torcida e, embora o presidente da CBF, Samir Chaldi, estava no estádio, a CBF inclusive preparou uma cerimônia de entrega, mas infelizmente com a invasão não pôde fazê-lo. E aí a taça foi entregue no dia 8, na festa no Rio de Janeiro. Vamos analisar a trajetória, a campanha da Ponte, que começou com o Alberto Valentim, mas ele saiu, foi para o América, e aí entrou o Marcelo Fernandes. Melhorou aquilo que já era bom, não é isso? Bom, a campanha da Ponte, ela tem tamanho relevo, eu vou elencar algumas coisas de maneira objetiva. Primeiro, teve que trocar o seu treinador. O Alberto Valentim foi embora. A Ponte teve a... Marcelo Fernandes chegou na 17ª rodada. A Ponte teve o discernimento, né, e a qualidade de trazer o Marcelo Fernandes. Teve transferban. A Ponte não contratou ninguém. Pior do que não contratar, não é? Perdeu jogadores do time titular. E aí vem a cereja do bolo dos problemas. Salários que não foram pagos. Esse time se fechou muito por conta do seu comandante, pelo João Brigatti, pelo Koyama e principalmente pelo Marcelo Fernandes, não é? Além do Elvis, evidentemente. Então é um título, mas é título de Série C, é extremamente importante, porque toda a circunstância apontava para a Ponte nem subir. E ela foi campeã. Portanto, uma campanha muito boa da Ponte. A Ponte está de parabéns. A Ponte montou um time, inclusive você, ô Tigrão, comentou que o time da Ponte era um time de veteranos. Time com idade muito elevada. Mas isso na teoria, porque na prática a Ponte foi campeã. Deu certo. É um grupo que merece todas as homenagens. Eu achei a média de idade alta assim, mas depois houve uma mescla.
O time recebeu alguns enxertos. Veja que o time termina com um Pachecão na lateral direita. Muito mais novo do que o Maguinho. Vai vendo. O time acaba criando uma identidade e ganhando um elan com todos os problemas, e ao invés dos problemas interferirem dentro de campo negativamente, eles foram um combustível que incendiaram o time. Então eu acho que a torcida da Ponte, ela deve render todas as homenagens historicamente para esse grupo aí. Muitos já foram embora, alguns vão continuar, mas esses caras compraram uma briga, compraram uma causa de forma muito diferente do que é o futebol, do que é a rotina do futebol, do que é aquilo que normalmente acontece. Tinha a fórmula perfeita, estava montada, estava em cima da mesa do laboratório para ser nitroglicerínica e explodir tudo e acabar dando tudo errado. E os caras conseguiram desarmar a bomba que estava montada e com muita hombridade, com muito profissionalismo, ganharam o acesso e ganharam o campeonato. A Ponte, se pegarmos aí na história, tem 3 títulos importantes. 2 títulos em divisão de acesso do Campeonato Paulista, em 1969 e depois em 2023. Campeã. A Ponte ganhou esses 2 títulos. Em 69, um quadrangular final disputado no antigo Palestra Itália, em São Paulo. E depois, essas disputas recentes, onde a Ponte decidiu o título com o Novo Horizontino e foi campeã nos pênaltis, inclusive o Elvis, que participou da campanha brilhantemente de 2025, foi quem bateu o último pênalti. Kaique França, merece ser lembrado na história. Pegou 3 pênaltis nessa disputa. E a Ponte foi campeã. Então, títulos importantes. Mas nenhum chega perto pelas circunstâncias em que ele foi conquistado com esse da Série C. Por tudo aquilo que já foi falado aqui. Treinador indo embora, jogador abandonando o barco, salário atrasado, uma incerteza completa. E aí entra a figura marcante e importantíssima do Marcelo Fernandes. Ele catou os cacos e disse para os caras o seguinte: ó, o contrato está aí, nós vamos ter que jogar. Com problema ou sem problema, vamos cuidar das nossas carreiras e respeitar a instituição e os torcedores. Já que temos que jogar estando com a barriga vazia ou com a barriga cheia, ou troquem barriga pelo bolso, vamos jogar para valer. Vamos levar a sério. Só temos a ganhar na nossa sequência de carreira e quando chegarmos em casa e olharmos para os nossos familiares. Essa foi a mensagem. E os caras compraram. Os caras ganharam de primeira a mensagem. E deu no que deu. Então, realmente, um título diferente, muito importante, mas ainda muito maior e muito mais valorizado, que a gente tem que dar muito mais relevo pela forma com que ele aconteceu, pela forma com que ele foi conquistado, pelas dificuldades todas, contrariando uma norma, uma regra sempre aplicada no futebol. Tinha tudo para dar errado e acabou dando certo, e esses caras estão de parabéns. Só uma correção, o Pacheco é mais velho que o Maguinho. Mais Pacheco 34, o Maguinho 33. É, quase a mesma coisa. Não, é que você disse que o Pacheco é mais jovem. Rejuvenesceu, não, tá certo. Mas tá ao corrigido. contrário, o Pacheco é mais velho. Me perdoem, tá feita aí a correção, te agradeço. E o Breno vai falar a respeito da conquista, mas observem que com a saída do treinador parece que a casa ia cair e jogadores que estavam marginalizados, totalmente à margem do processo, entraram no time e arrebentaram. Talvez o principal exemplo disso daí seja o Simon, o Toró, entre outros. O próprio Pacheco, que entrou e deu conta do recado no lugar do Maguinho, que foi junto com o treinador lá para o Coelho de Minas Gerais. Então, mérito total de não deixar a coisa desandar e ainda a recuperação
de jogadores que tiveram que entrar numa baita de uma fogueira, porque alguns foram embora, e, por incrível que pareça, jogaram mais do que aqueles que eram titulares antes da debandada. Bebê. Ainda em cima disso que o Tigrão falou, veja só, né? Pacheco na lateral direita, Simon na zaga, no meio campo, Léo Oliveira e Luiz Felipe, que eram jogadores que a torcida estava pedindo. E a entrada do Toró, que ninguém iria imaginar, né? Que seria o titular durante a reta final do campeonato e decisivo e artilheiro da competição. E o que fez o técnico Marcelo Fernandes? Quando ele chegou, ele precisava provar que ele tinha condições de ser um treinador de ponta. Ele fez totalmente diferente do que fazia o Alberto Valentim. O Alberto Valentim jogava com o time da defesa por uma bola. Isso vinha dando certo até parte do campeonato. Ele chegou, jogou o time para frente, como pedia a torcida da Ponte. Ou seja, ele mudou a maneira de jogar e ele também abraçou todos os problemas que tinha a Ponte Preta naquele momento, principalmente da parte financeira. E com muita sabedoria, junto com a diretoria, junto com o Eberlin, com o Brigatti, com o Koyama, esse time abraçou e foi levado pela torcida, reconduzido à Série B. E mais do que isso, conquistar esse título que a Ponte tanto queria, um título nacional que nunca tinha conquistado. Então, dá para fazer um livro ou mesmo um filme que foi a história da Ponte em 2025 na Série C. E o meu agradecimento a você que acompanhou a Série C aqui na tela da Band. Inclusive o jogo final da Ponte com o Londrina, a maior audiência da história da Band Campinas. Realmente foi uma trajetória marcante para a Band Mais TV, acompanhando a Série C com os jogos dos times aqui da região. Ponte, Guarani e Ituano, os times que representaram a região na Série C de 2025. Guarani não subiu, continua na Série C representando a região. Ituano também não subiu e ainda ganhamos aqui na região para o ano que vem a Inter de Limeira, que subiu da Série D para a Série C e também vai disputar o ano que vem a competição. Muito obrigado de coração pela grande audiência em todas as transmissões, sempre no sábado, às 5 da tarde.